Você já ouviu falar dos 48 mártires de Lyon? Pois bem, se estas pedras que estão atrás de mim pudessem falar, elas seriam definitivamente testemunhas oculares daquilo que ocorreu no ano 177 da era cristã. Aliás, eu estou num lugar extremamente antigo do ponto de vista histórico, porque no mínimo nós estamos pisando em um lugar que tem 2000 anos de história. Olha só, eu estou mostrando para você e eu vejo a réplica da Torre Eiffel, você está vendo? Ali naquela montanha lá atrás, é a réplica da Torre Eiffel. Na realidade, houve um momento que Lyon e Paris tinham tanta competitividade, tanta rivalidade, que Lyon decidiu também ter a sua própria torre. Ela é chamada Torre Metálica, mas ela traz características absolutamente similares, se não iguais, da Torre Eiffel em Paris. E do lado, o símbolo icônico da cidade de Lyon, que é a igreja de Notre-Dame. Conquanto ela tenha basicamente 200 anos, ela é o símbolo da cidade, mas é na montanha. É exatamente naquele lugar que você enxerga que a cidade de Lyon, o Lugdunum, nasceu 43 anos antes de Cristo. De modo que este anfiteatro que você enxerga atrás de mim, ele foi estabelecido no ano 19, construído, edificado e dedicado ao culto ao imperador romano, Tibérios Augustus. Você sabia disso? Este evento, este episódio dos 48 mártires vem acontecer em Lyon. E o que me chama extremamente a atenção é que eles eram chamados de ateus. Olha só como muda a designação, a significação das palavras dependendo do contexto no qual você e eu nos encontramos. Há 2000 anos atrás, ora, porque eles não seguiam a nenhum deus greco, romano, eles eram chamados de ateus. Portanto, eles não foram mortos, eles não foram martirizados por questões religiosas. Na realidade, é um museu aqui do meu lado. Explica exatamente essa história de cada um deles que foram mortos por questões políticas, porque eles resolveram não chamar o imperador romano de Curios, o meu Senhor, o meu Deus, o meu absoluto, o meu único, e chamavam a Jesus Cristo, o meu Curios, o meu Senhor, o meu absoluto. Olha só, talvez você esteja me perguntando, e por que você está me trazendo neste lugar e qual que é a lição que eu posso aprender? Olha, há inúmeras lições que nós podemos conversar nesta manhã. Em primeiro lugar, a história me inspira e ela me mostra cada vez mais como o cristianismo ele se iniciou no século IV com Constantino e nós perdemos a essência a partir de Constantino e até mesmo da sua mãe Helena, porque foi a partir do século IV que Constantino e Helena, sobretudo, que sai pesquisando e buscando lugares para construir catedrais e igrejas em nome de Jesus, porque o conceito era muito simples. Se os deuses gregos e romanos têm os seus santuários e os seus templos, por que não erigir pedra sobre pedra, conquanto Jesus havia dito sobre o templo de Jerusalém que pedra nenhuma restaria naquele local, e de fato veio a acontecer no ano 70, quando Tito, general romano, ele entra em Jerusalém e destrói absolutamente tudo, conquanto Jesus havia dito para não construir nenhum templo. É o cristianismo que começa este processo de cristianização e de levantar santuários em nome do Deus Jesus. E é por isso que Sofia, em Istambul, o que hoje é um museu, uma mesquita, você encontra as primeiras pedras colocadas e erigidas, edificadas no século IV. É por isso que também em Saint-Pierre, a 1h30 de onde eu estou, Lyon,
em Genebra, o que hoje é uma catedral protestante, fora utilizada por Calvino. Ora, antes era uma igreja católica e mais ainda, as primeiras pedras também foram colocadas no século IV. Ora, a Basílica de São Pedro, no Vaticano, o mesmo processo, no século IV. Santo Sepulcro, em Jerusalém, o mesmo processo, é a partir de Helena e Constantino. E se eu descer estas escadas, eu vou dar de cara com o batistério da Igreja Saint-Étienne, que também nos leva de volta ao século IV, sendo uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo. Mas cristãs segundo Constantino também, porque estes indivíduos que morreram no ano 177, segundo Eusébio de Cesareia, que conta esta história, eles se reuniam em pátios, eles se reuniam em casas, eles eram gente que eram absolutamente livres, conquanto muitos fossem escravos. Eles eram livres de todas as amarrações dos templos e das catedrais e das religiosidades que nós, infelizmente, encontramos nas doutrinas cristãs segundo Constantino. Por exemplo, eu poderia falar muito sobre Irineu de Lyon. Muita gente sabe que Irineu de Lyon escreveu contra as heresias, uma obra absolutamente extraordinária contra o gnosticismo. Ele escreveu em Lyon. E ele, na realidade, assumiu as comunidades de Lyon e Viena, e que está a 35 quilômetros daqui. Ele assumiu depois deste evento, deste episódio. Ele se torna o bispo de Lyon e Viena. Agora olha aqui para mim, ele se torna o bispo de Lyon, mas esse bispado não tinha absolutamente nada a ver com os bispos que nós conhecemos hoje e com o cardinalato que nós sabemos da história a partir do século IV, a partir da constantinização, que está cheia de hierarquia, que tem benefícios de impostos políticos, religiosos, sociais. Não! Irineu de Lyon era gente como eu e você, vestia roupas ou trajes como eu e você vestimos. Não tinha nenhum aparato dele que mostraria que ele era maior ou melhor do que qualquer outro cidadão da igreja. Não! A sua função era ser bispo e era absolutamente funcional para animar, para encorajar aos irmãozinhos que habitavam nesta região de Lyon e Viena. Pois bem, dito isto, quais são as lições que nós podemos aprender com este background dos 48 mártires de Lyon, com a própria história de Irineu de Lyon, que era discípulo de Policarpo, que fora discípulo do apóstolo João? Em primeiro lugar, me vem à mente exatamente a conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana. Você se lembra? Ora, ela disse a Jesus: eu sei que os nossos pais diziam que nós devemos adorar em Gerizim, mas vós, judeus, vocês todos estão dizendo que é em Jerusalém, afinal, aonde eu posso encontrar a Deus, aonde, afinal, eu posso adorar a Deus. E Jesus, com toda a ternura e doçura de sempre, eu posso imaginar, olha para ela e responde: mulher, vem a hora, e esta hora já chegou. Não é na geografia terrena, não é em Gerizim, não é em Jerusalém, não existe nenhum chão sagrado, mas existe um lugar que Deus conhece, é a geografia do coração. Esta hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Estes irmãozinhos aqui que foram mortos no ano 177, eles se reuniam na simplicidade, na ternura, não em templos construídos por mãos humanas ou grandes catedrais góticas, barrocas, romanas, não, nada disso. Era tudo muito simples.
eles tinham um encontro humano como a consciência absoluta do significado de ser eclésia, igreja, e não fazer igreja. Em segundo lugar, o que mais me chama a atenção é neste momento de pandemia a gente ser forçado a ter a consciência do significado do encontro humano sendo igreja. Ora, eu sei que eu estou dizendo isso para você porque você ainda não pode ir a um templo, à tua comunidade, a um salão, se reunir com outros irmãozinhos e, pelo amor de Deus, não há nada de equivocado em fazer isto. Graças a Deus aqui em Leão a gente já tem conseguido ir a um encontro, a uma igreja, dependendo do limite que é estabelecido de pessoas, a gente já tem ido a um piquenique, mas a maioria dos nossos irmãos em Cristo, a maioria esmagadora não pode se reunir em nenhum templo. Mas e qual é o problema? Ora, qual é o problema? A gente continua sendo igreja quando nos reunimos a partir da nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Nós somos igreja, nós somos sal e luz da terra. Que você seja animado a pensar na história, que você seja animado, encorajado a refletir nestes dias difíceis e apocalípticos de pandemia, a pensar no verdadeiro, sincero e real significado de ser igreja, de ser discípulo de Jesus. E eu te trouxe aqui apenas para trazer esta reflexão, sabendo que a geografia do coração é a única geografia, inegavelmente, que vale para Deus. Porque Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Um beijo grande a todos vocês e até a próxima. Tchau.